Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos estudar os circuitos em ponte, né? Nós já vimos esse circuito lá na nossa série de eletrônica. Nós vimos com diodos, né? Aqui eu vou apresentar o circuito com resistores. E lá nós vimos a aplicação de um circuito em ponte com diodos para um retificador. Então está disponível lá. É uma aplicação, é um exemplo de aplicação desse tipo de circuito. Circuito muito importante aí, certo? Então aqui nós apresentamos aqui três maneiras diferentes de representação aqui do mesmo circuito. E como eu falei, esse circuito é aplicado em retificadores e também em medidores de corrente, entre outras coisas, tá certo? Então, a gente pode encontrar aí no livro essas três representações diferentes da mesma coisa, né? Então eu tenho entre A e B um resistor R5 e ele está conectado aí a 4 resistores, né? Essa figura aqui é exatamente a mesma coisa, então no ponto A eu tenho conectado ao ponto A R5, R1 e R3 e aqui no ponto A eu tenho R5, R1 e R3. No ponto B eu tenho R2, R4, R5, R2, R4, R5. É exatamente a mesma coisa. Aqui também vale a mesmíssima observação. No ponto A eu tenho R5, R1, R3 e no ponto B eu tenho R2, R4, R5. É apenas uma apresentação mais complicada aí. Nós vamos dizer que a ponte ela é simétrica, que o circuito é simétrico, quando R2 for igual a R3 e R1 for igual a R4. Então, quando R1 for igual a R4 e R2 for igual a R3, nós temos a simetria no circuito, certo? Vamos resolver aí um exercício com essa configuração aqui. Nós podemos resolver aí através do método das malhas e do método dos nós. Eu peguei um único exercício, nós vamos resolver das duas maneiras, nós vamos encontrar o mesmo resultado, como é de se esperar, certo? Aí nós temos a condição de equilíbrio. Nós dizemos que a ponte está equilibrada quando a corrente que circula em A e B é igual a zero ou a tensão entre eles é zero. Então, quando eu tenho a tensão, a diferença de potencial entre A e B igual a zero, significa que eu não tenho circulação de corrente no R5. Tá certo? Se eu aplicar a lei de Ohm aqui no R5, quando a corrente for zero, a tensão também é zero. Agora nós vamos equacionar essa condição para descobrir uma relação entre os resistores, né, onde facilmente eu posso identificar se essa condição está sendo satisfeita ou não. Então, quando a tensão for igual a zero, eu tenho essa configuração aqui. Nada mais é do que pegar esse desenho aqui, que está atrás de mim, né, colocar ele novamente aqui e substituir o R5 por um curto-circuito. Então, nessa condição eu tenho a tensão igual a zero. Tensão igual a zero aqui significa que a tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2, né? Eu não tenho diferença de potencial aqui, então a tensão nesse ponto é igual à tensão nesse outro ponto aqui. Então V1 é igual a V2 e a mesma coisa vale para o resistor R3 e para o resistor R4. Não há diferença de potencial, a tensão em 3 é igual à tensão em 4. Lei de Ohm em todo mundo aí, I1 R1 é igual a I2 R2 e 3 R3 é igual a I4 R4. Então, I1 é igual a I2 vezes R2 dividido por R1. Nós já vamos utilizar essa relação aqui já. Agora, quando eu tiver a corrente, para representar a corrente igual a zero, equacionar a condição da corrente igual a zero, eu vou substituir o R5 por um circuito aberto. Então, aqui não há circulação de corrente, o circuito está aberto. Significa que R1 nessa condição está em série com R3, então eles são percorridos pela mesma corrente. E a mesma coisa vale para R2 e R4. Eles estão em série e são percorridos pela mesma corrente. Então, I1 é igual a I3 e I4 é igual a I2. Então, R3 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. Eu vou substituir I1 por essa relação que eu encontrei aqui. Então, I2, R2 sobre R1 vezes R3 é igual a I2, R4. Fazendo aí manipulações algébricas, eu vou chegar em R1 dividido por R3 igual a R2 dividido por R4. Então, quando eu tiver os valores dos resistores atendendo essa condição, significa que o meu circuito, que esse circuito aqui, ele está em equilíbrio e eu vou ter a corrente ou a tensão igual a zero nesse resistor R5 aqui, certo?
Bom, então eu peguei lá do livro o exercício número 43, ele deu o exercício dessa maneira aqui, e ele pede para que seja calculado a tensão no resistor R5 e a corrente no resistor R5. E se verifique, então, se a ponte está em equilíbrio, né? Então nós acabamos de ver, se a ponte estiver em equilíbrio, eu tenho que encontrar zero aqui, certo? Ele pede para resolver esse circuito por nós. Eu resolvi das duas maneiras. Eu resolvi aqui por malhas e o mesmo circuito aqui resolvido pelo método dos nós. Nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, quando a gente estava estudando lá a análise de malhas, a gente viu que a gente adotava o sentido da corrente de malha no sentido horário em todas as malhas. Então, eu tenho 3 malhas aqui, eu vou adotar as correntes no sentido horário. O próximo passo era colocar as polaridades nos elementos. A polaridade da fonte é fixa, ela não muda, então o traço maior é o positivo e o menor é o negativo. E o resistor depende aí do sentido da corrente que eu adotei. Então aqui no I1, circulando nesse sentido, eu vou ter uma queda de potencial em RS, então vai do mais para o menos. R1 tem uma queda mais para menos aqui, e R3 tem uma queda mais para o menos. I2 vai me causar uma queda mais menos no resistor R1, uma outra queda mais e menos no resistor R5, e uma outra queda eu vou do mais para o menos no resistor R5. Desculpa, aqui é R2, né? Eu falei R5. E a mesma coisa para o I3. Mais menos e mais menos. Tá certo? A partir daí, a gente consegue, então, obter 3 equações onde nós vamos ter 3 incógnitas. Então, equacionando na malha 1, nessa malha aqui, nesse sentido, a lei de Kirchhoff, também no sentido horário, eu vou ter uma elevação de 6 volts, então eu tenho 6. Depois eu tenho uma queda de 6 e 1, é a lei de Ohm nesse resistor aqui, menos 6 e 1. Depois eu tenho uma queda de menos 5 e 1 menos e 2. Então, quando eu passar pelo resistor R1 com essa corrente, tem uma outra corrente I2 circulando no mesmo resistor. Então, a corrente que eu tenho nesse resistor é a subtração de uma da outra. E eu vou colocar I1 na frente, não é I2 menos I1, é I1 menos I2, porque eu estou analisando a malha 1. Então, eu tenho 5 e 1 menos I2. A mesma coisa aqui no resistor R3, só que dessa vez eu tenho a corrente I3. Então, eu vou ter 10 menos 10, né, uma queda, e 1 menos I3. A subtração aí das duas correntes que estão atuando no resistor. Tudo isso aí é igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, a gente rearranja, faz a distributiva e rearranja a equação. Eu vou encontrar menos 21 e 1, mais 5 e 2, mais 10 e 3 igual a menos 6. Encontrei a primeira equação. Malha 2, essa malha aqui, corrente nesse sentido. Eu vou ter uma queda nesse resistor de menos 5 e 2. Lei de Ohm nesse resistor, né? Então, menos 5 e 2, menos 5 e 2 menos I3, eu estou analisando a malha 2, a corrente aqui é a subtração das duas correntes que estão circulando pelo resistor, e o I2 vai na frente, não é I3 menos I2, é I2 menos I3, porque eu estou analisando a malha 2. Menos 5 e 2 menos I1, igual a zero, lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha. Então, rearranja, faz a distributiva aí, 5 e 1 menos 15 e 2 mais 5 e 3 igual a zero. Mesma coisa na malha 3, então eu vou ter 20 menos 20 e 3, menos 10 e 3 menos e 1, menos 5 e 3 menos e 2. Lei de Kirchhoff na malha 3, das tensões, né? Rearranja a equação, 10 e 1 mais 5 e 2 menos 35 e 3 igual a zero. Circuitos elétricos acabou aqui, né? Agora é só resolver a equação. Você pode resolver lá por determinante, ou aqui eu resolvi pela calculadora. Eu estou insistindo em resolver pela calculadora, porque quando a gente for tratar de corrente alternada, nós vamos fazer tudo isso aí com números complexos, né? Então é importante manipular a calculadora. Você jogou lá na calculadora, a calculadora vai pedir para você preencher duas matrizes, e ela vai te dar uma terceira, que é a matriz com os resultados, né? Então eu encontro I1 0,39 amperes, I2 0,18 amperes e I3 0,14 amperes. Todos os sinais das correntes estão positivos, então significa que eu acertei o sentido das correntes. Se eu tivesse encontrado alguma corrente negativa aqui, significa que eu adotei o sentido oposto.
certo? Essa é só essa a diferença. Então o problema pede lá para a gente verificar se isso está em equilíbrio ou não. A corrente no resistor R5, temos duas correntes, né? É I2 menos I3, certo? Então eu vou encontrar I2 a 0,18 menos I3 0,14, 0,04 amperes. Então eu não encontrei zero. E quando eu calcular a tensão, basta eu aplicar a lei de Ohm, né, nesse resistor R5 com essa corrente aqui. Então eu tenho a resistência que é 5 ohms vezes 0,04, 5 vezes 0,04 eu vou encontrar uma tensão de 0,2 volts. Portanto, a ponte não está em equilíbrio. Ou seja, esses valores de resistores que eu tenho aqui, esses 4 resistores, não estão atendendo àquela condição que nós colocamos lá, aquelas duas relações, né? Aquela igualdade entre as duas relações de resistores. Não está atendendo àquela equação, então não está em equilíbrio. Aqui é basicamente uma repetição do problema, nós já sabemos que não está em equilíbrio, porém agora nós vamos resolver pelo método dos nós. Então essa fonte de tensão, ela foi transformada numa fonte de corrente equivalente. Nós vimos lá no outro vídeo como fazer isso. A corrente dessa fonte de corrente é a tensão dessa fonte de tensão dividido pela resistência. Então eu vou encontrar 1 ampere e a resistência que aqui está em série, no caso da fonte de corrente, vai estar em paralelo. Então isso aqui foi substituído por isso aqui e eles são equivalentes, eles produzem a mesma tensão, a mesma corrente e a mesma potência. Eu não altero nada no circuito quando eu faço essa substituição. Isso vai ficar comprovado porque nós vamos encontrar o mesmo resultado para a tensão e para a corrente no resistor R5. Então, quando nós estávamos lá estudando a lei dos nós, nós combinamos que as correntes desconhecidas em cada nó seriam sempre saindo do nó. Então, eu tenho um nó aqui onde eu tenho V1, esse aqui é o mesmo ponto, né? Esses são exatamente o mesmo nó. Então, eu tenho a corrente desconhecida sempre saindo, tenho essa saindo e essa saindo, e aqui a corrente da fonte de corrente chegando no nó. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, eu vou ter que a corrente nesse resistor é a lei de Ohm nesse resistor. Então é V1, né? Essa tensão aqui também é V1. Então aqui eu também tenho V1. Tensão aqui nesse resistor é V1. Então V1 dividido pela resistência vai me dar essa corrente aqui. V1 sobre 6 mais V1 menos V2, que é a tensão aqui no resistor R1. V1 menos V2 dividido pela resistência que é 5, mais V1 menos V3, né? Eu tenho V1 e V3 aqui, então é V1 menos V3 dividido por 5, e isso é igual, né? Essas são as correntes que estão saindo, isso é igual à corrente que está chegando, que é 1 ampere, que vem aí da fonte de corrente. Coloca V1 em evidência, V2 e V3 em evidência, faz essa conta aqui, nós vamos chegar em 0,566 V1 menos 0,2 V2 menos 0,2 V3, isso aí é igual a 1. Equação número 1. Mesma coisa aqui no nó 2, então aqui eu só tenho corrente saindo, não tenho, né, são correntes desconhecidas, então nós adotamos que todos estão saindo. Eu vou ter V2 menos V1 dividido por 5, mais V2 menos V3 dividido por 5, mais V2 dividido por 10. Né? Aqui eu tenho o terra, né? Então aqui também é o terra. E a tensão no resistor R3 é V2. V2 dividido por 10, tudo isso aí é igual a zero. Coloca V1, V2 e V3 em evidência. Chegamos nessa equação modificada aqui. Faz a conta, menos 0,2 V1, 1/5, né? Menos 0,2 V1. Soma isso aqui. 0,5 V2 menos 0,2 V3, tudo isso aí igual a zero, equação número 2. Nó número 3, correntes desconhecidas saindo do nó. V3 menos V1 dividido por 5, mais V3 menos V2 dividido por 5, mais V3 dividido por 20. Tudo isso aí igual a zero, menos 1/5 V1, menos 1/5 V2, mais essa traquitana toda aí, V3 igual a zero. Menos 0,2 V1, menos 0,2 V2, mais 0,45 V3, isso aí é igual a zero, equação número 3. Então obtivemos aí 3 equações. Vamos lá na calculadora,
inserimos a matriz de coeficientes, né? A matriz lá da igualdade, e depois vamos obter a matriz com os resultados que nós vamos obter esses valores aqui para V1, V2 e V3. Então V1, 3,65 volts, V2, 2,56 volts e V3, 2,76 volts. Então eu tenho aqui no resistor R5, eu tenho V2 no terminal e V3 no outro terminal. O V2 deu 2,56 e o V3 deu 2,76. Quem é a tensão no R5? A diferença de potencial entre esses dois pontos. Então é 2,76 menos 2,56, que vai me dar 0,2 volts, que foi o mesmo resultado que nós obtivemos aqui com o método das malhas. Tá certo? Então, método dos nós, método das malhas, nós encontramos aí o mesmo resultado. E R5, só aplicar a lei de Ohm nesse resistor, né? Nós vamos encontrar 0,2, que é a diferença de potencial, é 0,2 dividido pela resistência. Eu vou encontrar lá 0,04 amperes, que é o mesmo resultado que eu encontrei aqui no método das malhas. E como nós já sabemos, né, como eu não encontrei uma tensão zero aqui e nem uma corrente zero, essa ponte, esse circuito aqui não está em equilíbrio. Então esse arranjo de 4 resistores aqui não está atendendo aquela relação, né, a igualdade das duas relações, das duas divisões, certo? Não está atendendo aquela condição porque eu não encontrei a tensão zero nem a corrente zero aí nesse resistor. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.